Vamos começar mais uma videoapresentação do curso de Química Online. Curso de Conceitos Básicos de Química. Nesta primeira aula de Química, vamos começar, logicamente, conceituando a Química. O que seria a Química? Essa palavra que você, às vezes, ouve tanto. Bem, Química nada mais é do que uma ciência. A ciência que estuda a matéria. Então você tem aí a química como a ciência que estuda a matéria. Agora vamos desvencilhar um pouco o que é ciência. Ciência é uma palavra relacionada ao conhecimento que o homem adquiriu, mas não é qualquer conhecimento. É um conhecimento através de um método, de uma sistemática, que você chama aí de conhecimento científico, tá certo? Nem todo conhecimento do homem é um conhecimento científico. Então, as ciências fazem parte do conhecimento adquirido pelo homem. A química, ela acumulou mais de 200 anos de conhecimento, tá ok? Através de uma sistemática ou de um método, tá? Então, existem diversas ciências, a física, a biologia, a geografia. As ciências, elas podem ser ciências humanas, ciências biológicas, ciências da natureza. Então, existem diversos ramos da ciência. Mas entenda que a química é uma dessas ciências e é a ciência que estuda a matéria. Então, o objeto de estudo principal da química atentem à matéria, tá certo? Então, a química ela se prende em três vertentes da matéria: a sua constituição, as suas propriedades que aquela matéria apresenta e as transformações que a matéria pode sofrer. Então, a química se resume a este conceito: a ciência que estuda a matéria, a sua constituição, as suas propriedades e as suas transformações. Tá certo? Vamos agora entender um pouco da química no cotidiano e na sociedade. Primeiramente, vamos observar as imagens. Essas imagens, elas mostram um dos grandes problemas da sociedade moderna. O nosso planeta, ele sofre com a poluição, tá? A poluição do ar, a poluição do solo, a poluição do mar. E muitas vezes esta poluição ela é associada principalmente à química. Então vamos procurar entender este pensamento e procurar verificar que este pensamento ele é um pensamento incorreto, errado, tá certo? Não é a química que é a responsável por essa poluição. A química ela é uma ciência que estuda a matéria. Então, a química, sendo uma ciência, ela é conhecimento. E esse conhecimento ele está a serviço do ser humano. Então, não é a química que é responsável por essa poluição, tá certo? E sim a sociedade, o ser humano, o indivíduo, pela falta de educação, pela falta de consciência ambiental, tá certo? Pela falta de políticas também adequadas, porque a poluição ela é mais presente em determinadas regiões e menos presente em outras regiões, dependendo da cultura e da educação de cada povo, certo? Então vamos entender como a química na realidade ela está presente em nossa sociedade, em nosso cotidiano, de maneira correta. Então a química, como ela é a ciência que estuda a matéria, tá certo? O nosso planeta, ele é um conjunto de materiais, ele é em si matéria. Então, tudo que está em nosso planeta faz parte do objeto de estudo da química, tá certo? A química está relacionada com as novas tecnologias, as coisas novas que o homem desenvolveu, o celular, a TV de LED, o micro-ondas. Então, essas tecnologias que aparecem, essas novas tecnologias, estão diretamente relacionadas aos novos conhecimentos, a química, a física, tá certo?
A química também ela está relacionada com os novos materiais que o homem descobre, tá? A borracha, o próprio plástico, tá ok? Então, esses materiais novos que o homem descobre também estão a serviço, tá? da sociedade, da química, do ser humano. E, basicamente, também a qualidade de vida. Se o homem descobre novas tecnologias, novos materiais, ele também melhora a qualidade de vida do ser humano. Então, as coisas que nós temos atualmente, elas foram criadas para melhorar esta qualidade de vida. Então, a química está associada, tá, a essas três vertentes: tecnologia, novos materiais e qualidade de vida. E não a poluição, ou seja, como a química fosse responsável pela poluição, não aquilo que é prejudicial. Muitas vezes, em determinadas frases, a química ela é depreciada de uma maneira que leva a um sentido de uma coisa má, uma coisa que não presta. Então, preste atenção nesta propaganda, por exemplo. Receita 100% natural, paralisar o cabelo, sem química. Então, olha só, quando ele bota aqui sem química, ele está dando ênfase que esse produto, na realidade, ele é bom justamente por não ter química. Ele, né? Se não tem química, ele é bom. Então, isso está depreciando a química. Então, é um pensamento errado, porque, primeira coisa, qualquer produto, seja ele natural ou não, tá certo? Ele é química. A água é química, tá? O ar que você respira é química, a sua pele é química. Então, na realidade, tudo que é matéria é química. Então, não existe nenhum material sem química, na realidade. Então, é um erro de interpretação, é um erro, né, você formular desta maneira. Então, o correto seria produto natural, certo? Produto natural que não contém substâncias que agridem, né, o seu cabelo, né? Então, coisas colocadas da maneira mais correta. E você não pode falar que não tem química, porque é química natural, mesmo sendo natural, é química, tá certo? Então, é incorreto você pensar que a química é a que causa poluição, está ligada com a poluição, não. A química é só aquilo que é prejudicial, não, tá? Tudo é... A química, na verdade, é uma ciência. E na própria natureza, veja bem, na própria natureza existem substâncias prejudiciais, substâncias que fazem mal, substâncias venenosas. É uma coisa natural do mundo, não é a química que produziu isso, ok? Então a química também não é só aquilo artificial. Muita gente pensa que a química é aquilo artificial. Não, tudo é química, tudo que seja matéria é química. Tá ok? Então isso aqui é incorreto, poluição prejudicial e artificial. A química não está ligada na realidade a isso, tá? E a química está ligada a novas tecnologias, aos novos materiais e à qualidade de vida do ser humano, tá certo? Então a química está muito presente em nosso cotidiano. Seu próprio corpo é química, a própria vida em si tem muito de química. Você vive... Ao respirar o ar, você absorve esse oxigênio e esse oxigênio sofre diversas reações químicas em teu organismo. Então, a vida em si tem muito de química, né? Então, a química está presente em nosso cotidiano, nos alimentos, nos medicamentos, né? Nos combustíveis, tá? E nos novos aparelhos que nós temos atualmente. Então, a química é uma ciência muito presente em nosso cotidiano e em nossa sociedade. Cuidado para não depreciar a química com pensamentos errados. O culpado da poluição, tá, é a sociedade, o ser humano, né? Um exemplo, o plástico não foi criado para poluir, ele foi criado porque ele é uma substância útil, um material útil que substitui bem outros materiais que são mais caros e mais difícil de trabalhar, tá certo? O material ele é bem maleável, o plástico é bem maleável, tá certo? Mais barato. Então, é um material muito útil, porém, usado de maneira incorreta, causa a poluição. Então, a sociedade é a culpada da poluição e não a química. A química é apenas uma ciência a serviço do ser humano, certo?
Espero que tenha ficado claro esse pensamento. Você tem que saber associar essas ideias, né, da química em nosso cotidiano, tá? Da química na nossa sociedade, ok? Eu recomendo, no final desta aula, eu vou recomendar um vídeo muito bom, bem curto também. É um vídeo do Telecurso, falando muito sobre essas novas tecnologias, esses avanços tecnológicos na nossa sociedade, tá? De maneira bem simples e didática, tá? Chegamos ao fim desta videoapresentação. Bom estudo para todos!